Então, pessoal, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos revisar probabilidades, então, sem perda de tempo, já que a gente está revisando e tem um horário, vamos lá iniciar a nossa aula, tá? Bom, então a primeira questão que eu estou trazendo aqui para a gente ver é essa aqui, uma questão bem simples de probabilidade. Olha só, um dado não tendencioso de 6 faces será lançado duas vezes. A probabilidade de que o número maior obtido nos lançamentos seja menor do que 3 é igual a... Então vamos lá. Quando a gente faz esse lançamento, e aí eu vou pegar outro print aqui para estar auxiliando a gente nessa resolução. Toda vez que tem problemas de dados, né? Eu gosto de usar esse print aqui para eu não precisar ficar desenhando as possíveis soluções, tá? Então basicamente seria isso aqui, ó. Essa seria a simulação de alguém usando os dados, tá? Eu desativar o som aqui do WhatsApp para não ficar aparecendo aqui para mim. Então vamos lá. Então como que a gente resolveria essa questão? Tá? Basicamente a gente tem que pegar o seguinte, ó. Um dado, qual que é o que a gente precisa calcular? A probabilidade de que o maior valor obtido nos lançamentos seja menor do que 3. Então, nesse caso aqui, quais são as possibilidades para que o número seja maior do que 3, né? A gente precisa ter isso em mente, tá? Que o maior valor obtido seja menor do que 3. Nesse caso aqui, vocês vão observar, por exemplo, ó, no primeiro lançamento, o maior valor obtido seja menor do que 3, ó, vai ser esse, esse e esse, certo? Nesses quatro casos aqui, a gente tem o maior valor obtido menor do que 3. Ó. Daqui por diante, ó, todos são maiores, tem pelo menos um que é maior do que 3 em todos os outros. Ou seja, o número de casos totais, tá, que a gente chama do espaço amostral, é 36. Por quê? Nós temos 6 no primeiro dado e 6 no outro, então quando a gente joga dois dados, tem 36 resultados possíveis. Só você multiplicar a base vezes a altura aqui. O número do espaço amostral A, que é a soma, né, C dessa característica aí, ela vai ser quanto? 4 casos. Esses aqui é o que a gente chama de casos favoráveis. Portanto, a probabilidade de que o número seja menor do que 3 vai ser quanto? Vai ser 4 sobre 36. Número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Se eu simplificar por 4 em cima e embaixo, o resultado vai dar um nono. Que é a resposta D, como vocês podem ver aqui no gabarito. Item D. Alguma dúvida, pessoal? Então, nessas questões que envolvem probabilidades, recorram ao seguinte aspecto. Tentem visualizar todos os casos possíveis, tentem visualizar os casos favoráveis. Se possível, além de visualizar, desenhem, escrevam para facilitar o desenvolver do exercício para vocês, tá? Porque quando a gente desenha, quando a gente utiliza essas ferramentas, fica de certa forma um pouco mais fácil da gente poder chegar na conclusão final, tá? Vamos fazer essa questão aqui. Durante o século XVIII e XIX, muitos matemáticos destacaram por suas contribuições na área da matemática. Dentre eles está Gauss, tá, resumidamente, que foi conhecido como o príncipe da matemática ou o mais notável dos matemáticos. E seu trabalho teve enorme importância, principalmente em áreas como a teoria da probabilidade. De posse dessa teoria, duas pessoas A e B decidem lançar um par de dados. Eles combinam que a soma dos números dos dados, eles combinam que se a soma dos números dados for 7, A ganha, e se a soma for 10, B ganha. Cada par de dados é lançado uma única vez. A probabilidade de B ganhar é... Então vamos lá, B vai ganhar se a soma for 10. Então, novamente, eu vou, como eu mencionei com vocês, nesses problemas que envolvem
processamento de dados, eu gosto de usar essa imagem aqui porque eu obtenho todos os valores, tá? B, para B ganhar, a soma tem que dar 10. Então, nesse caso, quais são os valores que a soma dá 10? Ó? 4 mais 6, 5 mais 5 e 6 mais 4. Então, esses são os três casos em que B ganha. Tá? Então, a probabilidade, tá, de x, né, do nosso x ser igual a 10, a probabilidade de dar 10 na soma, isso aqui é igual ao quê? Ao número de casos favoráveis, que só são 3 casos favoráveis, sobre o número de casos totais, que são 33, tá? Dos casos possíveis. Simplificando por 3 em cima e baixo, o resultado vai dar 1 sobre 12, ou seja, letra D também, tá? Então, observem que uma coerência, né, entre essas duas questões, tá? Aqui é de se o número for maior do que 3, menor do que 3, e aqui é se a soma der 10. Se por acaso a questão dissesse assim, olha, se eu quisesse a probabilidade de A ganhar, ou seja, de dar 7, qual seria a probabilidade? Ó? Seria essa aqui, ó, 6 mais 1, 5 mais 2, 7, 4 mais 3, 7, 7 e 7. Ou seja, ó, 3, 6. Portanto, a probabilidade, por exemplo, da soma da 7 é igual a 6 possibilidades sobre 36. E isso aqui, simplificando, fica 1 sobre 6, tá? 1 sexto. Nesse caso aqui, desses dois amigos aqui, o A, né, o amigo A, ele vai ter a maior probabilidade de vencer esse jogo, tá? Enquanto que o amigo B tem a menor probabilidade, já que dele só tem 3 possibilidades e do seu amigo tem 6. Alguma dúvida? É claro que a questão não pede isso, tá? A questão só pede para a gente calcular a probabilidade do B. Mas só caso pedisse, a gente saberia como calcular, tá bom? Alguma dúvida? Então vamos para a próxima questão. A próxima questão, deixa eu ver uma aqui um pouco mais. Vamos ver se essa aqui é um pouco mais difícil. Deixa eu arrumar esse meu mouse aqui que está pegando aqui. Aí atrapalha na hora de eu tirar os prints e escrever. Essas questões que eu estou pegando aqui, pessoal, são questões lá do plural, tá? Só que são questões de outra turma, não de de vocês, tá? Então, vamos lá. Então, a questão é a seguinte, ó. Sejam os conjuntos A e B. Então, sejam os conjuntos A e B e um elemento de... Desculpa. Seja os conjuntos A, 1, 2, 3, 4 e B, 9, 8, 9, 10. Escolhendo se ao acaso um elemento de A e um elemento de B, a probabilidade de que a soma dos dois escolhidos seja um número ímpar é. Então, a gente precisa pensar no seguinte. Bom, por exemplo, quando é que a soma dá um número ímpar, tá? A soma de dois números, pessoal, vai dar ímpar quando você soma um número ímpar mais um número par. O resultado vai dar ímpar, tá? Se você soma um número par mais um número ímpar, o resultado também dá ímpar. Então é isso que a gente tem que levar em consideração. Por exemplo, se você faz 1 mais 2, é 3 que é ímpar. Mas se você faz por exemplo, 8 mais 4, o resultado é 12, que é par. Então é isso que a gente tem que tomar cuidado. Então, quais são as possíveis combinações? Eu vou criar um conjunto C das possíveis somas em que o resultado dá ímpar. Eu vou somar o elemento de A com o elemento de B. Então, 1 mais 8, tá? É um número ímpar, que dá 9. O 1 mais 10 é um número ímpar, que dá 11. Quem mais? Agora eu vou pegar o 2. 2, eu não posso somar o 2 com 8, nem o 2 com 10, porque vai dar um número par. Então eu vou ter que somar o 2 com o 9, que também dá ímpar, 11. Próximo, o 3, né? 3 eu posso somar com 8 com 10, que vai dar ímpar. 3 mais 8, que dá 11 também. E o 3 mais 10, que dá 13.
Então, esses aqui dão tudo ímpar. Aqui embaixo, continuando, ó, vou somar o 4. Como o 4 é par, só dá para somar o 4 com o 9. E o resultado também dá 13, tá? Então, a pergunta é, qual a probabilidade do resultado da ímpar, né? Essa probabilidade vai ser o quê? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que no total, ó, aqui eu tenho 4. Então vamos lá, deixa eu explicar para vocês. É, o número de elementos possíveis, tá? São quais? É o somar todo mundo. Então, no primeiro eu tenho 4 possibilidades, no segundo eu tenho 3 possibilidades, então no total eu tenho 12 possibilidades. Qual é o número de elementos dos casos possíveis? No caso aqui, o meu conjunto não é o A, é o conjunto C. Dos casos que eu preciso. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o número total dos casos favoráveis, ó, possíveis e favoráveis. 12, 6. Então, a probabilidade vai ser igual ao quê? Vai ser igual a... Deixa eu tirar isso aqui vai ser igual ao número de casos possíveis, favoráveis, desculpa, sobre o número de casos possíveis. Isso aqui é igual, simplificando por 6 assim embaixo, vai dar igual a meio. Percebam, em todas essas questões, a parte mais complicada é você definir o número de casos possíveis e o número de casos favoráveis. Depois que você define os números de casos possíveis e favoráveis, a questão fica muito fácil de se resolver, tá? Então, essa é a parte difícil. Ver quais são os números de casos. Depois que você define, fazer o cálculo fica bem tranquilo. É só o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Tá? Alguma dúvida até aí, pessoal? Bom, então tranquilo. Vamos ver mais outra questão aqui. Vamos ver se tem umas questões mais complexas. Vamos lá. Pegar uma questão agora que envolva a questão do ou, tá? O que é essa questão do ou? Em probabilidade, a gente define duas letrinhas que são importantes. A letra o ou e o e. A gente vai ver agora. Ó. Numa cidade com 60 mil domicílios, 35 mil deles têm acesso à internet, 25 mil têm assinatura de TV a cabo e um terço do número de domicílios não tem acesso a nenhum dos dois recursos. Qual é a probabilidade de um domicílio da cidade escolhido ao acaso ter acesso à internet e não ter acesso à TV a cabo? Bom, então vamos lá. Vamos fazer aqui um quadrado, né, um retângulo aqui para a gente definir nossos conjuntos, tá? Dentro desse conjunto, a gente tem que levar em consideração dois aspectos, tá? Um grupo de pessoas tem internet, tá? E outro grupo tem TV. Então vamos separar assim: TV e net, tá? Isso aqui não é. Eu estou recebendo a abreviação de net, tá? Internet aí. Bom, no caso geral, nós temos o seguinte: ó, um terço das pessoas não tem acesso a nenhum dos dois. Então, se o total é de 60 mil, um terço, gente, é quantos mil? Um terço de 60 mil, ó, um terço de 60 mil é 60 mil dividido por 3. E 60 mil dividido por 3, isso aqui vai dar 20 mil, tá? 20k. Então, vamos colocar aqui, ó. Então tem 20 mil pessoas, 20k pessoas que não têm acesso nem à internet nem à TV, tá? A TV a cabo. Então tem aquela TV que pega Globo e o SBT chiando. E a Band meio ruim. Aí nós temos aqui o valor das pessoas que não têm acesso. Dessas 20 mil pessoas que não têm acesso, sobram 40 mil, tá? Sobram 40 mil. Então dessas 40 mil pessoas, dessas 40 mil, a gente sabe que 35 mil têm acesso à internet e que 25 mil têm acesso à TV. Então, essa é a diferença aí entre esses dois processos. Se vocês puderem avisar o pessoal que para acessar a aula eles vão precisar do login do Plural, tá?
Eu agora, no horário do intervalo, eu vou tentar gravar um vídeo ensinando como que eles vão acessar isso pelo celular. Eu gravei um vídeo e mandei, né? Para vocês como que faz isso pelo computador, não gravei? Né, certo? Então quem tiver dificuldade lá, se bem que vocês não têm, né? Que vocês estão aqui. Mas aí o pessoal acha melhor pelo link, né? Que é mais fácil. E direto. Novamente, ó. Agora é a Bárbara que eu vou ter que negar. Vamos lá, então vamos continuar a questão. Então a gente precisa pensar no seguinte, ó. Os 25 mil, observe que essa. Vamos voltar um pouquinho. Essa questão de probabilidade, mas é uma questão que a gente tem que fazer muito cálculo antes de calcular a probabilidade em si, tá? A probabilidade vai ser a última coisa que a gente vai ter que calcular. Nós sabemos o seguinte, ó. Existe na assinatura de TV, eu vou fazer aqui embaixo, depois a gente apaga para calcular a probabilidade, tá? Então, olha só, na assinatura de TV, existem 25 mil pessoas que acessam ela. Então, por exemplo, dessas 25 mil pessoas, X pessoas, por exemplo, só tem acesso à TV. Mas existe uma quantidade de pessoas que tem TV e internet, tá? Por exemplo, eu faria parte do pessoal que só tem internet, não tem TV junto, tá? Aqui, ó, é TV. Esse carinha aqui, ó, só TV. E esse carinha aqui é TV mais a net, mais a internet. Bom, no grupo das pessoas que estão as net, só na internet, nós temos 35 mil pessoas. Dessas 35 mil, gente, ó, existem pessoas que têm TV mais net. E além disso, nós sabemos que existe uma parcela que só tem só a net. E uma terceira informação que a gente pode concluir é o seguinte, que juntando todo mundo, esse resultado aqui tem que dar 40 mil. Então a gente vai ter um sisteminha para resolver aí a nossa conta, tá? Então é o seguinte, eu sei que X, o pessoal que só tem internet, o pessoal que só tem TV, tá? Vai dar um valor aí de 40k e tem um pessoal que não tem nada. Melhor, tem nada, que não tem nada, que é 20 mil. E mais ainda o pessoal que não tem absolutamente. Ou melhor, só usa um dos dois termos e tem um pessoal que usa os dois. Então vamos recapitular. Nessa questão, vai existir quatro tipos de famílias aí, quatro tipos de pessoas, de domicílios, tá? O domicílio que não tem acesso a nenhum, o domicílio que tem acesso aos dois, só tem acesso à internet e só tem acesso à TV a cabo, tá? Desses quatro grupos aqui, a gente vai poder concluir o seguinte, ó, que dos 60 mil, tá? Existem 40 mil pessoas que possuem acesso a somente um dos, né, desses dois termos, mas o grupo de pessoas que não tem acesso a basicamente quase nenhum dos serviços, tá? E para concluir, então, o nosso objetivo aqui da questão, a gente vai ter o quê? Que se está faltando 20 mil, né? Ou seja, o número de pessoas que tem acesso aos dois planos vai ser de 20 mil pessoas aí para concluir a nossa questão. Ou seja, olha só, aqui existem 20 mil pessoas que têm acesso aos dois. Desses 20 mil, na TV existe 25 mil, ou seja, 5 mil pessoas só têm TV e dos 35 mil, 20 têm acesso aos dois, ou seja, sobra 15 mil pessoas que só têm acesso à internet, tá? E aí nós temos, então, a definição da nossa questão, tá? Só que observe o seguinte, o que nós estamos calculando aí até agora é só como que nós definimos a nossa questão. Mas a pergunta não é isso aqui. Isso aqui é só para a gente poder chegar nos valores que nós vamos usar. A pergunta é a seguinte, qual a probabilidade da pessoa só ter acesso à internet, tá? Sem acesso à TV a cabo. Então, qual vai ser a probabilidade? Número de casos favoráveis. Existem 15 mil pessoas que só usam a internet, tá? 15 mil. E existem 60 mil pessoas que são os casos possíveis, tá bom? Para não escrever os três zeros, eu coloquei o K aqui. Que, na verdade, os zeros vão se cortar, né? Então, vai ficar 15 sobre 60. Nós podemos dividir por 15 em cima e embaixo.
E o resultado vai dar 1/4, tá? 1/4, que é isso aqui. Ou seja, 25% de probabilidade de uma pessoa que só tem acesso à TV ser escolhida nesse experimento, tá? Um ponto importante aqui nessa questão, que essa questão ela é bem grande, como falei para vocês, que são uma questão um pouco mais difícil do que as outras. Calcular a probabilidade é a coisa mais fácil que tem na questão, tá? E a parte difícil, gente, é a gente poder argumentar aqui, ó, quais são os valores que nós vamos usar para o cálculo da probabilidade. Depois que você sabe quais são os valores, tudo fica fácil de fazer. Aí, então, a dificuldade primordial é definir quem é o número de elementos possíveis e definir o número de casos favoráveis. Depois que a gente define, tudo fica bem tranquilo de se calcular, tá bom? Alguma dúvida? Olha só, eu vou fazer chamada e vou tentar gravar um vídeo ajudando os outros alunos lá, tá? De como que eles vão logar na conta deles do plural, tá bem? Então eu peço a vocês aí que estudem, tentem fazer outros exercícios, acessem o plural e façam os exercícios lá, tá? Não saiam ainda que eu vou fazer chamada.